E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, hoje eu vim compartilhar aqui um vídeo com vocês, né, algumas informações que eu tenho sobre um assunto até interessante, né? Principalmente quem estuda os sete corpos, ou, né, através da apometria, que a apometria, para quem não sabe, é o ramo da ciência espiritual que mais se aprofunda, né, nesse tema dos sete corpos, né, as suas funções, características, dimensões correspondentes a cada um desses corpos, né, é, nessa questão, né. A apometria ela é uma área mais especializada nessa questão do estudo, né. Já o espiritismo, por exemplo, vai falar mais do corpo astral, do corpo físico, né, e por aí vai, né. Bom, e o assunto que eu vim trazer hoje, como vocês podem ver no título, é sobre o corpo búdico, né? Eu vou trazer algumas informações sobre o corpo búdico, né? O que é o corpo búdico, do que ele é feito, qual é a sua função, né? Qual é a sua característica, a sua aparência, onde é que ele fica, né? Qual a dimensão que ele habita, é... e por aí vai. Bom, para poder fazer essa introdução, temos que dizer primeiro que o ser humano encarnado, o homem encarnado, ele possui 7 corpos, certo? Contando a parte do mais denso, o corpo físico, né? Além do corpo físico, tem o duplo etérico. Acima do duplo etérico tem um corpo astral. Acima do corpo astral tem um corpo mental concreto, né? Ou inferior também é chamado, né? Acima dele temos o mental superior ou abstrato, né? Acima desse temos o corpo búdico, na qual vamos tratar logo em seguida. E acima desse temos o Atma, que não é um corpo, já é a centelha divina, né? O Espírito Santo, se preferir usar o termo, né? Ou Atma, como diz os apometra, os teosofistas. Pois bem, então é desse corpo que eu vim tratar particularmente, né? Trazer algumas informações sobre esse corpo. Já que se tu for buscar, né, na internet, você vai encontrar poucas informações sobre o tema, né, do corpo búdico, né, para menos, né, pessoal, o corpo búdico é um corpo muito sutil, ele vive e vibra numa dimensão muito alta, né. Só para você ter ideia, a quinta dimensão, que é a dimensão mais próxima do plano astral, a gente quase não tem informação do que tem lá, como é que é lá, a sensação, característica, o que parece, o que não parece com a quarta dimensão, né? E por aí vai. Quem dirá um corpo que está além do mental superior, né? Pois bem, então vamos lá. Primeiro, o corpo búdico, ele vive e vibra na chamada sétima dimensão, né? Porque o corpo físico ele pertence à, né, terceira dimensão. O corpo astral pertence à quarta dimensão, o metal concreto ou inferior pertence à quinta dimensão, o metal superior ou abstrato pertence à sexta dimensão, e por fim, o corpo búdico, né, pertence aí à sétima dimensão, né, e o Atma é o corpo da oitava dimensão ou da dimensão do infinito, né, que aliás o Atma não é um corpo, né. Então, o corpo búdico, ele vive na chamada sétima dimensão. É uma dimensão muito elevada, muito sutil, né? Então, essa dimensão natural desse corpo é a sétima dimensão. Tudo bem? Do que é feito o corpo búdico, né? Que material eles usam, do que ele é feito? Bom, pessoal, o corpo búdico também é chamado de corpo cósmico. Ou seja, se ele é um corpo cósmico, e ele ainda possui um certo nível de matéria, apesar de ser extremamente sutil, ele é feito de matéria cósmica, né? Quando você vê uma pessoa falar, eu quero atingir a consciência cósmica, você atingir a consciência cósmica é você atingir o nível consciencial desse corpo, né? Que é o nível de consciência da sétima dimensão, que você acessa totalmente a consciência cósmica, né?
Então o corpo búdico ele é feito de matéria cósmica, por isso que ele é um corpo imortal ou atemporal, ou seja, ele não envelhece, ele não degenera como os 4 corpos inferiores, tudo bem? Então o corpo búdico ele é feito de matéria cósmica, e a quantidade, por ele ser feito de matéria cósmica, ele é muito sutil, né? Ele é quase tão sutil quanto a própria energia cósmica. Então, o que acontece? Como ele, devido a essa sutileza, né, é muito difícil acessar esse corpo diretamente, né? Inclusive, é desse corpo que vem a chamada intuição pura. Ele vem direto desse corpo, né? Então, o corpo búdico ele é feito de matéria cósmica, né? Por isso que também os espíritos que já vivem em corpo búdico são chamados de consciências cósmicas, certo? Então, pois bem, né, sabemos que o corpo búdico vive e vibra na 7ª dimensão. Ele é constituído de matéria cósmica, né? Ele é um corpo atemporal, né? Imperecível, ou seja, ele não depende do tempo para existir, ele é atemporal. E qual é a sua função? Bom, o corpo búdico exerce várias funções, mas a sua função primordial, né, e principal, digamos assim, é sustentar a individualidade do indivíduo, tudo bem? Ou seja, é ele que sustenta a nossa individualidade, porque ele envolve o corpo búdico, para quem não sabe, a aparência dele, né? Ele é como se fosse uma esfera de pura energia. Então essa esfera ele envolve a nossa centelha divina, né? Que é chamada de Atma, né? Então, ele que separa o eu, né, essa centelha do todo. Por quê? Porque se esse corpo búdico de alguma forma for rompido ou destruído, essa centelha meio que se funde ao todo, né? O que impede dessa centelha se fundir ao todo, né, é justamente esse corpo búdico, ele é como se fosse uma película que impede essa fusão com o todo, tá entendendo? Então cria-se o indivíduo, né? O ego, a personalidade, né? Então o corpo búdico ele tem essa função primordial, sustentar a nossa individualidade, tudo bem? Ele sustenta a nossa individualidade. Outra função vital desse corpo, ele é o verdadeiro banco de memória do nosso espírito, né? Toda experiência, todo conhecimento, virtude, né, são armazenados nesse corpo, né? Ele que tem o conhecimento entregado de nossa consciência. Vamos supor que você teve, sei lá, durante a sua caminhada imortal, você teve ali, vamos supor aí, sei lá, 500 reencarnações. Não só aqui no planeta Terra, mas em outros planetas. Todo aquele conhecimento, toda aquela experiência que você adquiriu durante essas 500 reencarnações, vai estar tudo guardadinho lá nesse corpo, né? Podemos dizer que o corpo búdico é o nosso grande banco de dados. Está tudo lá guardadinho. Por isso que uma pessoa faz uma regressão de memória e muitas das vezes vê vivência ou experiência até em outros planetas, é nesse corpo búdico que eles acessam. É lá que estão as informações, né? Ele vai mostrar tudo que você vivenciou, tudo que você vivenciou está lá nesse corpo, né? Então, já nos outros corpos está o conhecimento meio que fragmentado, mas o conhecimento completo está lá, né? No corpo búdico. Então, essa função, né? Uma das principais funções do corpo búdico é armazenar toda a nossa informação do nosso espírito, né? Então, tudo que você vê, ouve, cheira, saboreia e toca ou sente, fica tudo armazenado nesse corpo, né? Que é o 6º corpo. Na verdade, o corpo búdico é o corpo mais sutil da que envolve a consciência, né? Porque acima do corpo búdico só tem o Atma, e o Atma não é um corpo, já é uma centelha divina, é a partícula que podemos dizer que é uma partícula de Deus, tá entendendo? Então, pois bem, então essa é uma das funções do corpo búdico, além de sustentar a nossa individualidade, ele também armazena todo o conhecimento adquirido pelo espírito imortal, né?
E outra característica do corpo búdico, ele corresponde precisamente à nossa mente espiritual. Por quê? Nós sabemos que o corpo físico, né, possui um cérebro, né, físico, óbvio, né? O corpo astral também tem um cérebro, que é o chamado mental inferior concreto, né? Mas quando a gente ascensiona e perde esses corpos inferiores, a gente ainda tem uma mente. E onde é que está essa mente? É o corpo búdico. O corpo búdico corresponde à nossa mente, né? Nossa mente imperecível, nossa mente verdadeiramente espiritual. E ela é uma mente com capacidades ilimitadas, né? Por exemplo, ele não tem as mesmas dificuldades do cérebro, dos outros corpos inferiores, né? Ele consegue aprender com muito mais velocidade e precisão do que os outros cérebros, né? Porque muitas das vezes a nossa inteligência está limitada ao nosso cérebro, né? Porque a nossa mente espiritual ela é muito rápida, ela é muito precisa, né? Muito avançada. Só que como ela está presa aos corpos inferiores, né? O cérebro físico e o cérebro do corpo astral, ela tem meio que essas faculdades, né? De aprendizado e de ação tolhidas, né? Pelos esses cérebros obsoletos, né? Por isso que pessoas que têm projeções em corpo mental sentem uma capacidade de processamento de informação muito grande, cara. Muito grande, chega até a assustar. A sensação que você tem, que já teve projeção em corpo mental, sabe do que eu estou falando? Quando você sai em corpo mental, a sensação que você tem é como se você passou a vida inteira dirigindo um Fusca, de repente você se visse em posse de uma potente Ferrari, né? Ou seja, você vai acelerando, você até se assusta, porque você não está acostumado com tanta velocidade. Então, esse corpo búdico, ele processa informações e sensações de uma forma muito rápida e precisa, né? Então, essa é outra característica desse corpo búdico, né? Ele corresponde à nossa mente espiritual, nossa verdadeira mente, né? Porque nós sabemos que o cérebro físico ele vai se acabar, né? Então a mente não é o cérebro, a mente é um campo de pura energia, né? Tanto que a gente desencarnar, nosso cérebro físico ele vai se acabar, né? E o corpo mental inferior, concreto, quando a gente ascensionar, passar porque ele chama de segunda morte, ele vai ter esse corpo desintegrado e a gente vai ficar apenas com a nossa mente puramente espiritual, né? Não é mais composto por neurônio, sinapses, córtex frontal, não, vai ser tudo uma coisa só, uma coisa integral, de pura energia, né? Então essas são algumas informações sobre o corpo búdico, né? Outra informação que eu queria trazer também é que o corpo búdico é no corpo búdico que é gerado todos os nossos sentimentos, né? Tanto os positivos quanto os negativos, né? É nesse corpo que é verdadeiramente gerado, né? Ele que elabora esses sentimentos, esses pensamentos, porque o corpo búdico ele é um corpo emocional, né? Então é toda a energia de emoções ou de sentimentos são gerados nesse corpo, né? Mas como a gente está com o corpo astral ainda, então toda essa energia, esse sentimento ou emoção desce para o corpo astral, né? E é revelado e condensado no corpo astral. É por isso que o corpo astral é chamado de corpo revelador das emoções, ou seja, ele não cria as emoções, ele apenas revela. Se ele não cria, quem é que cria as emoções? Seu corpo búdico. Ele que elabora essas energias lá dentro dele e desce como se fosse um download para o corpo astral, né? Então é no corpo búdico que verdadeiramente é criado e elaborado as energias emocionais e sentimentos, né? Aí desce para os corpos inferiores, que trabalha com a energia do sentimento, da emoção. Podemos dizer que o corpo búdico é o nosso verdadeiro corpo emocional e não o corpo astral, né? Então, outra característica bem interessante do corpo búdico é essa função primordial de elaborar e criar, né, de certa forma, nossos sentimentos, nossas emoções, né? Então, o corpo búdico ele é um corpo muito
muito importante para o nosso ser, né? Afinal, ele que sustenta a nossa individualidade, ele armazena todas as informações do espírito, é nele que é primordialmente gerada as energias emocionais e oriundo de sentimentos, né? Ele que é o nosso verdadeiramente, ele é a mente verdadeira do nosso ser, não é o cérebro físico, não é o mental concreto, é o corpo búdico, que é a verdadeira mente ou cérebro do nosso espírito, né? É o corpo mais sutil que envolve o nosso ser, nossa centelha divina, né? E o corpo, uma informação interessante sobre o corpo búdico, para você desenvolver esse corpo búdico, você só consegue desenvolver ele através de sentimentos e pensamentos altruísticos, principalmente sentimentos. Porque como o corpo búdico ele trabalha mais com as emoções e sentimentos, ao contrário do mental superior que trabalha mais com pensamentos superiores, né? Então, os sentimentos de cunho superior, ele desenvolve esse corpo, né? Ele fica um corpo mais brilhante, mais dilatado, mais energizado, né? Por isso que pessoas que são muito possuem antipatia, né, ódio, inveja, friezas emocionais, têm esse corpo naturalmente atrofiado, né? Opaco, emitindo luz opacas, escuro, né? Ele fica um pouco mais condensado, né? Então, você quer desenvolver esse corpo, né? O corpo búdico só através de sentimentos e emoções elevadas, positivas, né? Se você for uma pessoa que gera muita energia emocional ou, né, sentimental negativa, você está atrofiando, né, esse corpo, né? Então, basicamente esse é o corpo búdico, né? É um corpo muito importante para a nossa existência, né? E quem foi que criou o corpo búdico, né? Bom, o corpo búdico, pessoal, ele é elaborado ao longo das encarnações, né? Quem conhece lá o sistema de Darwin, né? Que o espírito, né, ele passa por vários reinos, né? Mineral, vegetal, animal, elemental, até chegar no humano. Quando ele chega no humano, esse corpo búdico ele já está totalmente formado, né? É como se nos reinos inferiores o corpo búdico deixasse começando a se formar, né? Mas quando ele se forma totalmente, ele alcança o que nós chamamos de individualidade, ele começa a reencarnar como um ser humano, um homem, né? Porque os centelhas que estagiam nos reinos inferiores, né, no mineral, vegetal, animal e elemental, eles ainda possuem uma consciência, mas só que uma consciência grupal ou coletiva. Eles não possuem uma individualidade total como o ser humano já possui. Então ele tem meio que uma consciência coletiva, né? Não um ser individual totalmente, tá entendendo? Então conforme ele vai evoluindo, ele vai se individualizando cada vez mais, até chegar quando ele alcança a individualização total, ele dá o seu grande salto quântico, ele vai para o reino hominal, né? Ali ele vai iniciar essa jornada como um ser humano, né? Ele vai reencarnar, fazer um monte de besteira, tá aquele processo todo que a gente já conhece, né? Até ele sublimar esse ego, virar um mestre, de um mestre vai virar um anjo e por aí vai, né? Então, essas são algumas informações que eu tenho sobre o corpo búdico, né? Então, eu espero que tenha gostado aí dessas informações, né? É um corpo muito importante para nós, um corpo de importância, eu diria, até vital, né? E, então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado dessas informações e até o próximo vídeo. Fui!